Lúcia tenta acalmar Arthur e lhe dá conselhos. Teresa entra na casa sem ser percebida e escuta a conversa dos dois da escada. Ela fica furiosa quando vê Lúcia abraçando Arthur e o enchendo de elogios. Oriana encontra Aurora no hospital e comenta que Mariano foi até a mansão. Ela diz que Arthur vai sofrer muito e supõe que Mariano foi até lá para procurar Teresa. Sozinha, Teresa chora de ciúmes de Arthur e admite que se apaixonou por ele. Ela diz que aguentou muitas coisas por ele, mas não vai deixar que a façam de idiota pois seu orgulho vem antes do amor. Johnny e Patty vão visitar Esperança e fica sabendo que seu sobrinho foi sequestrado. Teresa vai caminhar e acaba encontrando Fernando. Ela o beija e mente dizendo que fica muito bem quando está com ele. Fernando conta que está preocupado com Luísa e Arthur pois não quer magoar nenhum dos dois. Aurora pergunta para Mariano se ele foi à casa que era de Arthur. Mariano não nega e questiona quem contou isso a ela. Aurora acusa Mariano de ter ido atrás de Teresa e avisa que está decepcionada com ele. Ela não deixa Mariano explicar e termina sua relação com ele. Teresa se faz de vítima para Fernando e diz que a única coisa que Arthur quer é se vingar dela. Fernando diz a Teresa que talvez a melhor saída para ela é se divorciar de Arthur. Fernando avisa que mesmo assim não poderá ficar com ela porque não pode fazer isso com Luísa. Mariano pede que Aurora o deixe explicar e conta que existe uma razão muito forte para ter ido à casa de Luísa. Aurora não deixa Mariano explicar e pede que ele nunca mais a procure. Patty avisa Mariano que Esperança desmaiou e a trouxeram de táxi para o hospital. Teresa tenta seduzir Fernando e pede que ele aceite a realidade porque os dois estão apaixonados. Ela diz que se ele se casar com Luísa não será feliz. Oriana comenta com Aida que Fernando está muito diferente de uns dias para cá e até foi agressivo com ela. Aida supõe que Teresa tem metido algumas ideias na cabeça de Fernando quando estavam viajando. Oriana diz a Aida que pode ser que isso seja verdade, mas avisa que não falará nada até o dia da cerimônia de casamento. Fernando diz a Teresa que não pode fazer isso com Luísa pois destruiria seu coração. Teresa diz que será muito pior se ele se casar com Luísa sem amá-la. Ela o beija e propõe que os dois enfrentem Arthur e Luísa ou fujam juntos. Aurora chora pelos cantos e diz a seu pai que ele tinha razão quando dizia que Mariano não esqueceu Teresa. Teresa chega em casa e Arthur a questiona. Ele pede que diga onde ela estava e explique sobre o que Mariano falava. Teresa diz que foi para casa e saiu de lá quando viu abraçado com Lúcia. Ela reclama que além dos dois estar agarrados em todo canto ele também foi jogar golfe com Lúcia. Arthur tenta explicar, mas Teresa avisa que está cansada dele e avisa que quer o divórcio. Heitor lamenta que Aurora esteja sofrendo novamente por Mariano e diz que preferia não ter razão. Arthur diz a Teresa que os dois não podem se divorciar e que se ela o ama vai entender que estava falando com Lúcia apenas sobre o que aconteceu com Mariano. Ele a beija e diz que não imagina sua vida sem ela. Mariano médica Esperança e avisa Hernan que o sofrimento dela é grande. Teresa diz a Arthur que o ama muito, mas se ela não se valorizar ninguém vai. Ela diz que o relacionamento dos dois não tem solução e que está indo morar na casa de sua madrinha. Arthur pede que Teresa fique e promete ir para a casa de Fernando por alguns dias. Teresa se faz de vítima e diz que mesmo não gostando da vila vai ficar lá porque não pensa só em dinheiro. Ela afirma que tem dignidade. Mariano procura Aurora e explica que foi àquela casa para falar com Luísa. Ele conta que tem certeza que Teresa está tentando seduzir Fernando. Aurora não acredita em Mariano e pede que ele vá embora. Heitor aparece e expulsa Mariano. Teresa diz a Arthur que não nega que o ama, mas prefere que fiquem separados para ver se as feridas que causaram são cicatrizadas. Teresa vai embora e Arthur chora de tristeza. Luísa conta para Arthur que Mariano esteve na casa ontem, só que não deixou ele falar. Arthur não sabe o que dizer, mas torce para que Teresa pense melhor e volte para ele. Luísa comenta com Arthur que está empolgada com o casamento e comemora que falta poucos dias para ser esposa de Fernando.
Depois, Luísa aparece na casa da Joana para ver Teresa. Ela diz à cunhada que Arthur está muito mal com a situação e afirma que morreria se Fernando a largasse. Lúcia lamenta que por causa dela Teresa tenha pedido o divórcio e avisa Arthur que o melhor é se demitir. Luísa comenta com Teresa que Mariano apareceu na mansão mas não o deixou falar. Ela pede que a cunhada pense em reatar com Arthur. Lúcia diz para Arthur que o melhor é se afastar para evitar problemas com Teresa. Ela avisa que vai mandar alguém do sexo masculino para o ajudar com as traduções. Luísa comenta com Teresa que Oriana quer que ela e Fernando vá para a Europa para ela apresentar algumas pessoas. Em seguida, Luísa aparece no consultório de Mariano e questiona o que ele queria dizer ontem quando foi à sua casa. Mariano diz a Luísa que mesmo que isso não o interesse mais, tem que dizer o que ele acha. Ele conta que acha que Teresa está tentando seduzir Fernando, para ter a posição que tanto almeja. Luísa diz para Mariano que isso é um absurdo e conta que vai se casar com Fernando depois de amanhã. Mariano diz que para Teresa isso não é um impedimento. Ele a lembra que pensou que iria se casar com Teresa, mas no fim ela acabou se casando com Arthur por causa do dinheiro dele. Chorando, Luísa diz a Mariano que isso é mentira. Mariano garante para Luísa que está falando a verdade e admite que passou a noite com Teresa antes do casamento com Arthur pois os dois planejavam fugir. Arthur conta para Fernando que está mal porque Teresa pediu o divórcio e foi embora para casa essa sua madrinha. Ele garante para o cunhado que ama tanto Teresa que até aceitou a demissão de Lúcia. Fernando recebe uma ligação de Teresa onde ela pede para conversar. Luísa se nega a acreditar que a cunhada tenha calculado algo. Ela afirma para Mariano que Teresa é apaixonada por Arthur. Mariano diz que pode até ser que Teresa seja apaixonada por Arthur, mas avisa que para ela o dinheiro vem em primeiro lugar. Luísa diz para Mariano que não acredita e supõe que ele esteja falando tudo isso porque ainda ama Teresa e quer provocar mais problemas. Mariano afirma que não e conta que finalmente se apaixonou por Aurora e percebeu quem Teresa é na verdade. Esperança diz para Aurora que sente que vai ficar louca se seu filho não aparecer. Aurora diz para Esperança que imagina o que ela está passando, porém ela deve ser forte para procurar seu filho seja onde for. Luísa sai do consultório de Mariano e pensa nas situações comprometedoras que viu de Fernando e Teresa. Aida aparece no consultório de Mariano e confessa que se sentiu magoada ao saber do relacionamento dele com Aurora. Mariano diz que sente muito por ela e conta que se apaixonou por Aurora. Esperança comenta com Aurora que presenciou Arthur e Mariano discutindo com Teresa, mas que nem quer saber o que houve porque não tem cabeça para isso. Aida avisa Mariano que vai sair do projeto porque acha melhor que Aurora o ajude já que é sua namorada. Mariano informa Aida que não sabe se Aurora vai querer o ajudar e conta que brigou com ela. Aida fica chocada quando descobre que o filho da Esperança foi roubado. Fernando se encontra com Teresa e conta Arthur está arrasado porque disse que não pode viver sem ela. Ele conta que também se sente assim porque não sabe se pode viver sem ela. Os dois se beijam. Mariano comenta com Aida que no princípio Hernan e a Esperança pensaram que Rubens teve algo a ver com o sequestro de Rodrigo. Aida não acredita que seu pai tenha tido alguma relação com o sequestro do seu próprio filho e diz para Mariano que isso é um completo absurdo. Luísa chega em casa arrasada e conta para Lúcia que foi falar com Mariano para saber o que ele queria falar quando a procurou. Ela conta que Mariano disse que Teresa quer conquistar Fernando. Fernando diz a Teresa que não pode continuar com Luísa pois percebeu que não sente amor por ela. Teresa pede que Fernando enfrente Luísa e ela fará o mesmo com Arthur. Lúcia percebe que Luísa ficou mal com a conversa que teve com Mariano e suspeita que ela também esteja pensando na possibilidade de Teresa tenha algo com Fernando. Luísa diz a Lúcia que está chorando só de pensar que Fernando poderia fazer algo assim com ela. Lúcia aconselha Luísa a conversar com Fernando porque só assim vai resolver as coisas.